Boa tarde. Boa tarde. Nosso podcast de hoje, com o tema Nossa Arte, Nosso Reggae, será com o professor Feitosa. As perguntas iniciarão. Por que o nome reggae? Bom, a melhor explicação a respeito do termo reggae, o nome reggae vem do som da guitarra. O ré é quando o músico faz o movimento para baixo e o gay quando faz o movimento para cima. Reggae, tá? O movimento da guitarra. É essa a melhor explicação que a gente tem do termo reggae. E o que o reggae defende? O reggae defende paz, amor, harmonia e união entre os povos. É somente isso que o reggae prega. Qual a principal característica do reggae? A principal característica do reggae é ter suas letras voltadas para as questões sociais, as desigualdades sociais. A letra do reggae denuncia as desigualdades sociais, não só na Jamaica, mas no mundo. Quantos tipos de reggae existem? Bom, a palavra reggae ela é muito abrangente. Ela serve para, digamos assim, numerar uma quantidade de subgêneros, desde a sua criação até o dia de hoje. Começando lá na década de 50, o subgênero Jamaica Blues, passando pelo ska, tá? E no ano de 1966 o Rocksteady, depois o Early Reggae, e na virada dos anos 60 para 70 surgiu o Roots Reggae. O reggae tem uma religião específica? Não, o reggae não tem uma religião específica. Isso aí muita gente confunde. Existe uma filosofia de vida na Jamaica, surgida na Jamaica na década de 1930, chamada Rastafari. Mas nem todo reggae é Rastafari. Existe reggae gospel, inclusive. Nem todo reggae é Rastafari e nem todo mundo que é Rastafari também gosta de reggae. Certo? Não existe religião específica. E o Rastafari, vale frisar, que para mim não é uma religião, é uma filosofia de vida. Quem trouxe o reggae para o Brasil? Segundo a história, o reggae entrou no Brasil pelo porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, onde os marinheiros que vinham, que aportavam, eles barganhavam discos de vinil, principalmente de reggae, por troca de serviços e trabalho do pessoal no porto de Itaqui, comida e etc. E aí chegou em São Luís o reggae. Quem é Jah no reggae? Bom, Jah, na verdade, é a figura principal do movimento Rastafari. O Jah ele não está intimamente ligado ao reggae. Jah é a abreviação para Javé ou Jeová, que quer dizer Deus. Então, no movimento Rastafari, a figura principal é Jah. No reggae, os artistas que são rastas, que aderiram à filosofia Rastafari, eles citam muito a palavra Jah nas suas letras. Desde quando você começou a ser amante da cultura reggae? Olha, eu comecei na adolescência, lá pelo ano de 1986, a ouvir as músicas, mas só pelo ano de 92 foi que eu realmente comecei a pesquisar sobre a música e também colecionar fitas cassete, CDs, DVDs e discos de vinil. Sabemos que você tem um projeto reggae em Floriano. É semanal? Sim, nós temos um projeto em Floriano que já existe desde o ano de 2010. Ele não é semanal, ele é mensal, tá? Quando se refere a eventos. Ele é semanal, ou melhor, mensal, quando se diz respeito a eventos. Mas ele é diário quando se diz respeito à bandeira principal do nosso movimento, que é a ação social. Nós fazemos eventos mensalmente, tá? Então, o nosso movimento, que se chama MCRF, ele é mensal, os eventos. E muitas pessoas frequentam esse evento? Sim, os eventos são bem frequentados porque são festas. Pelo menos uma vez por mês, no máximo duas, nós realizamos eventos voltados para as pessoas que gostam do gênero reggae. Bom, tem uma cultura negativa de que o reggae é o ritmo musical de pessoas negras e marginais. O que você nos diz sobre isso? Bom, em relação ao reggae,
A gente tem que lembrar que toda manifestação cultural de origem negra, ela sofre discriminação. E com o reggae não seria diferente. Tá? Um exemplo claro disso também, de uma cultura de origem africana, de origem negra, é a capoeira, que foi discriminada por muito tempo. Hoje em dia ela já é bem mais aceita. E o reggae, muitas pessoas têm essa visão de que ele é música de marginal, de pessoas desocupadas. Mas lá no início eu disse que a mensagem do reggae é paz, amor, união entre as pessoas. Então o reggae só prega isso. Você já foi em algum clube de reggae em São Luís? Existe alguma diferença entre o reggae tocado no Piauí e o do Maranhão? Já fui algumas vezes ao São Luís e já fui também às festas. E em relação às diferenças, é de público. A diferença de público entre o reggae tocado no Maranhão e no Piauí, a diferença mais visível é do público, porque aqui nas nossas cidades menores, seja Barão, seja Floriano, outra qualquer do Piauí, quem frequenta os bairros são as pessoas de menor poder aquisitivo. E em São Luís, não. São Luís, Teresina, Fortaleza, Belém, as pessoas também de média e de classe alta frequentam os bailes de reggae. Então a diferença entre o movimento é basicamente isso. Agora as músicas que eles ouvem são praticamente as mesmas que a gente ouve aqui, com a diferença que São Luís, desde o ano 2000, eles produzem a própria música em São Luís. O reggae é produzido em São Luís desde os anos 2000, porque lá tem bastante estúdio. Quem são os artistas atuais mais conhecidos no mundo do reggae? Bom, atualmente tem vários artistas, eu poderia citar alguns, a Etana, o Luke D, o Protoge, mas os artistas que realmente são conhecidos, né, desde lá, os primórdios, são Bob Marley, que popularizou o gênero, Peter Tosh, Jimmy Cliff, o Desmond Dekker, o Toots and the Maytals e o Jacob Miller. Qual o nome do seu projeto em Floriano? Você se inspirou em alguém para criá-lo? O nome do nosso projeto, de um dos, que nós temos 2 projetos em Floriano. Tem o Movimento dos Colecionadores de Reggae de Floriano, que é o MCRF, e nós temos o projeto Disco Reggae, que foi criado em São Paulo, e eu sou a pessoa que represento ele em Floriano. E a gente se inspira em outros projetos que deram certo ao redor do país, vou dizer assim. Você tem épocas ou estilos do seu interesse? Sim, eu tenho épocas e estilos do meu interesse. A época é principalmente a década de 70, 1970, que é o auge do reggae no mundo. Mas também tem o período de 68, ou melhor, de 1966 a 1968, que foi quando um subgênero chamado rocksteady, ele começou a existir. E não só de reggae, existem épocas e gêneros do meu interesse de outros estilos musicais. Soubemos que você é colecionador de discos. Você costuma colecionar muitos por meses? Sim, eu sou colecionador de disco de vinil, sobretudo de discos de reggae. Mas como é muito caro colecionar disco, eu não adquiro muitos exemplares todo mês. As minhas aquisições são mais semestrais. No semestre eu adquiri, sei lá, vamos dizer, 10 exemplares. Mas o custo é muito alto. Você gasta muito com objetos ou manutenção de suas radiolas? Sim, a gente gasta com a manutenção da radiola e também com a reposição de partes dela, ou de peças, como por exemplo a agulha. Para reproduzir o disco, eu preciso ter um toca-disco bom e preciso ter uma cápsula e uma agulha que me dê uma reprodução de áudio adequada. Então as agulhas, elas desgastam e são caras, elas custam em média R$120 cada agulha. Por que o nome radiola no reggae? Bom, o termo radiola só é usado em São Luís especificamente, ou melhor, acho que foi criado. E o nome radiola vem da junção de 2 palavras, rádio e vitrola. Juntou rádio com vitrola, virou radiola. Mas, na verdade, o nome daqueles equipamentos se chama Sound System, ou seja, sistema de som.
E aqui eles tentam imitar o que foi criado na Jamaica ainda na década de 50. Muito bem, por aqui encerramos nosso podcast com o professor Feitosa e queremos agradecer a professora Gil e a ele também. Eu aqui agradeço e sempre que precisar estamos aqui à disposição.